presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, está solicitando informações sigilosas sobre o caso Master ao Banco Central, ao Tribunal de Contas da União, ao Supremo Tribunal Federal e à Polícia Federal. Os requerimentos estão sendo entregues pessoalmente em reunião com os presidentes desses órgãos. O encontro com o presidente do BC, Gabriel Galípolo, ocorre daqui a pouquinho, está marcado para 4h30 da tarde. Estão marcadas também reuniões com Edson Fachin, do STF, e Andrei Rodrigues, o diretor-geral da PF, para a semana que vem. Já o encontro com o presidente do TCU, o ministro Vital do Rego, ocorreu ontem. Renan está baseando os pedidos de informação sigilosas na Lei Complementar 105, que, na sua avaliação, dá competência constitucional à CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos, para ter acesso a todos esses documentos. Eu ouvi alguns dos órgãos envolvidos no caso e eles questionam essa interpretação do senador. Além do acesso às informações sigilosas, Renan também pediu a indicação de um assessor técnico ao STF, a PF, ao TCU e ao BC para acompanhar a instalação dessa subcomissão do Master. O senador me disse que, abre aspas, esse é o maior escândalo bancário do país e que é dever constitucional da CAI investigar o caso, fecha aspas. E afirmou que não há confusão de competências no caso, que se tiver instalação de CPIs, elas vão funcionar concomitantemente com a CAI. Renan Calheiros é um dos políticos mais habilidosos do Congresso Nacional. E tem duas coisas que estão muito claras para mim. Primeiro, ele quer acesso aos documentos, ele está levando pessoalmente os requerimentos a todas as autoridades importantes que têm essas informações, informações sigilosas que o TCU também tentou ter acesso e o Banco Central e a Polícia Federal conseguiram evitar. Agora ele está usando essa Lei Complementar 105, que na avaliação dele vai conseguir fazer com que ele tenha acesso. E ele diz que espera a colaboração do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, mas ele está aumentando a pressão em cima do Gabriel Galípolo claramente. Ele faz uma menção ali ao Chico Lopes, que já foi preso. Nenhuma menção desse tipo é gratuita. Aonde você acha que o Renan quer chegar, Ranier? Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos que nos acompanham. O Renan, ele, em primeiro lugar, a gente pode destacar os interesses regionais dele. Ele é um político de Alagoas, ele tem como principal rival, e possivelmente como principal rival na eleição ao Senado, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e ele já fez declarações, o próprio Renan, em várias oportunidades, desde o recesso, dizendo que, na visão dele, que ele recebeu informações que aquela investigação lá do TCU, ela estava sendo pautada por setores do Congresso com o objetivo de intimidar o Banco Central. Então, ele aponta esses setores do Congresso como sendo ali o Centrão, e a gente sabe, Arthur Lira é um dos principais nomes do Centrão aqui no Congresso. Quem comandou aquela investigação lá no TCU e está comandando ainda, né, o ministro Jonathan de Jesus, que até pouco tempo atrás era um deputado do próprio Centrão aqui na Câmara dos Deputados. Então, o Renan Calheiros, ele tem esses interesses regionais, mas agora partindo aqui para os interesses nacionais, ele cita essa Lei 105 de 2000 ou 2001, que é a lei que trata dos temas que o Banco Central e a Comissão de Valores Imobiliários avaliam e que são sigilosos. De fato, a lei, ela estabelece, ela prevê que essas informações, elas podem ser compartilhadas com o Legislativo, mas há um obstáculo aí importante que essa decisão, essa eventual decisão dessa comissão, dessa subcomissão da CAI, ela tem que ser referendada pelo plenário do Senado. E aí cabe um outro debate se o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é quem tem o poder de pautar ou não
esses temas, se ele vai pautar e, se pautado, o plenário do Senado vai referendar tudo isso. Óbvio que uma ação de colaboração do Gabriel Galípolo é esperada, mas ele também tem que se basear em leis, em regras, né? Ele não pode, a partir da conveniência política ou pessoal dele, tomar esse tipo de atitude, até mesmo em meio a uma investigação tão complexa e delicada como é essa do Banco Master. Então, resumidamente, Raquel, o Renan Calheiros, a gente sabe, é um político das antigas, é muito hábil aí nas suas negociações, nas suas atitudes, mas ele tem seus interesses políticos, tem os interesses políticos regionais e tem os interesses políticos nacionais que, a depender ali de outros políticos que também são importantes e fortes aqui no Congresso Nacional, eles podem ser bem-sucedidos ou não, Raquel. César, e aí queria voltar o seu olhar para o seguinte: o que tem nessas informações sigilosas que todo mundo quer ver? Porque o TCU tentou ter acesso de todo jeito, agora o senador Renan Calheiros quer ter acesso. Pelo que eu já senti conversando com algumas fontes nesses órgãos, tem um desconforto, tem um desejo, sim, de colaborar com o Senado, mas até um certo ponto, porque teriam coisas ali muito delicadas que estão embasando as investigações da Polícia Federal, investigações que ainda estão por vir. O que tem ali que está todo mundo procurando tanto, a classe política? Então, Raquel, tem algumas coisas que podem ser importantes ali nessa documentação que está com o Banco Central, porque até agora o que é público relacionado pelo Banco Central relacionado a essas investigações é um relato sucinto de ocorrências. É um documento de 8 páginas que o Banco Central analisou as principais suspeitas relacionadas nessa negociação entre Banco Master e o BRB daqueles créditos originários da empresa Tirreno. Esse é o início da investigação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, inclusive com base nesse próprio documento, esse relato sucinto de ocorrências, que é a única coisa, o único documento sobre esse caso do Banco Central que se tornou público nesses últimos meses relacionado ao caso Master. Mas o próprio Daniel Vorcaro diz que desde 2024 o Banco Central analisava todo dia todas as operações que eram realizadas pelo Banco Master. Era quase um regime especial de administração que o Banco Central havia colocado sobre o Banco Master, diante já dessas suspeitas de falta, da dificuldade de liquidez do banco. Então, no Banco Central, há todas as informações sobre todas as movimentações financeiras ligadas ao Banco Master. E isso interessa a todos que estão investigando ou que têm interesse em investigar esse caso, para o bem do Banco Central e para o mal do Banco Central, porque uma parte diz que o Banco Central demorou muito para atuar, outras partes mais ligadas, inclusive a Daniel Vorcaro, dizem que a liquidação era desnecessária e que, portanto, era possível encontrar caminhos alternativos para solucionar esse problema de liquidez do banco. Então, há ali um acervo probatório, inclusive, que já foi compartilhado com as autoridades policiais, mas que ainda não está em posse da classe política, não está nas CPIs e nem na Comissão de Assuntos Econômicos, e é um material muito importante ali do Banco Central. Então, esse é um ponto. E tem outro ponto, que é dessa investigação criminal que tem sido feita pela Polícia Federal. Há diversos documentos já no Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto e Renan Calheiros já manifestou o interesse, portanto, de ir até o Supremo Tribunal Federal, de se encontrar com ministros e de solicitar também acesso a essa documentação dentro da CAI. Qual que é a grande dificuldade disso tudo? Todos esses documentos são sigilosos. E, portanto, há um caminho muito fácil para o Banco Central, para o Supremo Tribunal Federal, para negar acesso a esses documentos, porque a CAI, inclusive, não tem nem poder de fazer uma requisição dentro de um inquérito, porque não é uma CPI. Eles podem enviar esses documentos, esses ofícios, mas nada obriga que o Banco Central e o Supremo Tribunal Federal e a própria Polícia Federal encaminhem esses documentos para essa Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Então, o que vai fazer esses documentos serem ou não encaminhados? A força política
que Renan Calheiros e os demais integrantes dessa comissão têm. E essa articulação política iniciada hoje, portanto, com esse encontro que haverá ainda com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e provavelmente na próxima semana, então, com o ministro Fachin, com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei. Há uma expectativa também de um possível encontro com o próprio ministro Dias Toffoli. Então, tudo vai depender, a atuação da CAI vai depender em muito dessa boa vontade a ser construída nessa articulação política com esses órgãos. E vai ser um teste interessante para Renan Calheiros, porque hoje tem a SECAI no Congresso, que é a comissão responsável por fiscalizar as atividades de inteligência, a ABIN, por exemplo. E muitos dos documentos que são enviados pela ABIN para essa comissão, eles são extremamente sigilosos e ficam, inclusive, em uma das salas no subsolo do Senado Federal. Lá, para você ter acesso, você precisa ser um senador, alguém designado pelo gabinete, você precisa assinar documentos, você não pode retirar esses documentos, só pode olhar lá dentro dessa sala. É uma sala onde muitos dos documentos dessa investigação do caso Master poderiam ficar para tentar fazer um resguardo do sigilo dessas informações. Mas, efetivamente, a Comissão de Assuntos Econômicos vai ter alguma dificuldade para ter esse acesso, por isso essa articulação política do senador Renan Calheiros para ver se consegue algum caminho para acessar esses documentos.